Aliança Católica. Eu me chamo Milton, sou professor de línguas e esse canal tem o objetivo de estudar a doutrina católica e defendê-la. A minha história, eu vou começar com... O primeiro vídeo do canal vai ser o meu testemunho. Eu sou ex-protestante, convertido ao catolicismo, e eu vou contar um pouco da minha história. Eu nasci numa família batista tradicional, onde meu pai e minha mãe eram batistas. Meus avós, do lado paterno e materno, todos também eram batistas, e parentes também. Eu não tenho nenhum parente que não seja batista ou de alguma igreja evangélica, né? Pois bem, nasci e me criei na igreja batista. Quando você nasce numa família batista, você não tem escolha da religião, você já é batista mesmo. E fui criado desde cedo na igreja e sempre fui ativo, desde criança. Sempre fui ativo na igreja, sempre colaborei com tudo. Com uns 9 anos, participei de uma peça de Natal, onde eu tinha que decorar um texto enorme, né? E eu consegui decorar e a peça foi muito bem vista e tal. Sempre estava ali trabalhando. Na Igreja Batista, as crianças de 9 a 11 anos participam de uma classe chamada Juniores. E eu fazia parte dos Juniores, fui embaixador do rei também, que é uma espécie de... Internamente você participa de um grupo e você se torna um embaixador de Cristo, né? Foi uma experiência muito interessante e tal. E eu, com 11 anos, eu participando da classe dos juniores, o professor da classe tinha uns 20 e poucos anos, ele mandou que a gente escolhesse uma pessoa da Bíblia. Cada domingo, cada escola bíblica dominical de cada domingo seguinte, ia ter um sorteio e cada um ia falar sobre uma pessoa da Bíblia escolhida. Eu escolhi falar sobre Maria, porque eu sempre gostei da Virgem Maria e sempre foi da Bíblia a minha pessoa preferida, fora Jesus. Então eu escolhi a Virgem Maria. E aí, quando chegou no meu dia de falar, eu preparei um cartaz com a imagem de Maria daquele filme de Franco Zeffirelli, Jesus de Nazaré. Fiz uma cartolina, botei o nome Maria, com a imagem dela. E quando eu estava colocando a cartolina na parede com a fita adesiva, né, no quadro para poder fixar para começar a falar, o professor me chamou e aí os colegas ficaram colocando para mim. Eu fui, ele disse: sim, você escolheu falar de quem mesmo? Eu falei: vou falar de Maria, mãe de Jesus. E ele disse assim: por quê? Eu falei: porque eu escolhi ela. Cada um podia escolher qualquer personagem que quisesse, eu escolhi Maria. E ele disse assim: mas Maria vai ser complicado. Eu falei: por quê? Ele aí mandou eu aguardar e aí mandou chamar o pastor, meu tio, que era casado com a irmã do pastor, e vieram os três e começaram a me encher de perguntas e dizer por que eu tinha escolhido falar de Maria. E eu disse que havia uma livre escolha e por que não falar de Maria. Escolheram lá Davi, Salomão, Moisés, ninguém questionou porque com a mãe de Jesus teria algum problema. E, resumindo, eles terminaram dizendo que o pastor disse que eu tinha um espírito rebelde, né? E terminou que eu não apresentei, porque eu não aceitei mudar a pessoa que eu tinha escolhido. E quando meus pais chegaram para me buscar na igreja naquele dia, porque a gente nessa época, eu e meus irmãos, a gente estava frequentando uma igreja batista que não era a mesma que a gente foi criado com meus pais. Meus pais continuaram naquela igreja, a gente foi para outra, eu e meus irmãos. E aí meus pais, quando saíam do culto de lá, vinham buscar a gente na igreja, cara. E aí quando eles vieram me buscar, eu falei o que aconteceu e eles me deram razão, disseram que não tinha motivo nenhum, eles não deixaram eu falar. Mas aquele incidente me jogou na mente a seguinte ideia: eu já vinha desde uns 10, 11 anos, comecei a me interessar em ler sobre religião de modo geral. E eu lia coisas sobre catolicismo, e o que as pessoas falavam na igreja não batia com o que eu lia. Eu me lembro que em uma das classes dominicais, uma professora disse que os católicos não eram filhos de Deus, e sim criaturas de Deus, porque só era filho de Deus quem aceitava Jesus. E aquilo ficou na minha cabeça. Essas afirmações nunca desciam muito bem. Em outra classe dominical, o professor, esse mesmo,
né, que mandou escolher o personagem, ele colocou lá um, um tema besta do Apocalipse, né, mandou a gente ler a passagem do Apocalipse, e do número 666 e tal, calcule, quem tem inteligência, calcule o número da besta e tal. E a gente leu aquilo, depois ele afirmou que era o Papa Católico, que era a besta, e ele pegou uma frase em latim chamada Vicaris Filii Dei, colocou no quadro, disse que aquilo ali estava na mitra do Papa, e que a soma dessas letras dava 666. Ele fez a soma e deu 666. O pessoal na classe, meninos de 11, né, 10, 9, 10, 11 anos, ficaram tudo alvoroçados. Ah, o Papa é besta e tal. Aí eu entendi, mas não consegui aceitar aquilo normalmente, porque eu achava estranho uma igreja cristã ter um líder que era a besta. Tipo, entendi, aceitei, mas não concordei muito por dentro. E aquilo me levou a pesquisar e a estudar, e eu comecei a buscar leitura sobre várias religiões, inclusive o catolicismo. E aos 13 anos me deu assim um estalo. Eu morava perto da igreja da Boa Viagem. E aí eu disse assim, não, tacou assim uma coisa na mente, eu disse, hoje eu vou entrar, eu nunca tinha entrado numa missa católica para assistir a missa toda, né? Participar de uma missa assim, como espectador, nunca tinha ido. E aí eu disse, eu vou entrar numa missa, estava com uns 13 anos, entrei na missa e assisti. E peguei aquele folheto da liturgia da missa que vai, né, tudo que vai acontecendo ali em sequência. Eu fui acompanhando e eu de cara desmenti logo uma ficção que me tinham me dito que a missa era para adorar Maria e os santos. E eu, na leitura do folheto, acompanhando a missa, eu fui percebendo que tudo era em cima da Santíssima Trindade. E eu gostei. Pô, esse negócio de missa é legal, sabe? Não quero ser católico, não. A ideia de ser católico não. Nem passar pela cabeça ser católico, mas esse negócio de missa é bom, eu gostei. Tem umas coisas, tem um sermão legal, tem um Pai Nosso, tem umas coisas legais aqui nessa missa que eu me identifico também. E aí eu fiquei frequentando a igreja, continuei frequentando a igreja batista e de vez em quando eu ia na missa porque eu me identifiquei com algumas coisas assim em relação, pô, eu fazia aquela linha, não, isso aqui tem na minha fé também, então não tem problema nenhum. E aí, como eu nunca tinha escolhido participar de uma igreja por mim mesmo, eu resolvi, com 20 e poucos anos, eu resolvi ir para a igreja presbiteriana porque eu estava lendo muito sobre Calvino, li as Institutas, né? A Instituição da Religião Cristã, os 4 volumes gigantescos dele lá que ele escreveu, e aquilo me deixou mais interessado em ir para o calvinismo. E aí, pela primeira vez, eu optei em ir para uma igreja por mim mesmo, né? Não porque eu fui criado ali e tal. E aí eu fui para a igreja presbiteriana. E quando eu chego na igreja presbiteriana, o primeiro sermão que eu escuto do reverendo, lá eles chamam reverendo, não pastor, o primeiro sermão que eu escuto do reverendo foi esse sermão: as 10 virtudes de Maria que todo cristão deve seguir, que deve saber para seguir a Jesus corretamente. E eu fiquei encantado porque eu sempre gostei de Maria e em 24 anos como batista eu nunca tinha ouvido um sermão que eles chamam de mensagem, né, sobre a Virgem Maria. E lá na presbiteriana, o primeiro que eu fui, eu ouvi e eu gostei muito. E fiquei ali. Nesse período, eu já tinha muitos anos, já desde os 18 anos mais ou menos, 17, 18 anos, eu já tinha começado a dar palestras, cursos de estudo bíblico, de doutrina, sobre seitas, heresias, né? Eu me tornei meio que um especialista nisso, porque desde muito cedo as igrejas me chamavam para fazer palestras, seminário, cursos. Eu fazia tudo voluntariamente, nunca cobrei nada. E me dedicava, dei muita palestra em muita igreja de denominações diferentes, sabe? Eu perdi as contas de quantas eu fui, para falar a verdade. Foram muitas mesmo. Mas dentro de mim eu achava que alguma coisa não estava bem. E eu não conseguia identificar o que é. Às vezes eu ficava me culpando, por que está acontecendo? Eu sempre estou atuante, frequentando, e aquela insatisfação, alguma insatisfação dentro de mim que eu não sabia explicar por quê. Alguma coisa eu visualizava, por exemplo, eu achava que estava na igreja mais correta, a presbiteriana, mas havia 33 mil igrejas diferentes, com doutrinas diferentes, umas contraditórias com as outras, umas antagônicas às outras, e eu ficava sem entender. Aí ele dizia assim, mas são todos irmãos. Eu disse, mas é todo irmão, mas acreditam de maneira diferente. Aí na hora que uma determinada igreja estava usando o seu canal de televisão,
Se você que era de outra igreja quisesse utilizar o canal também, não era permitido, você tinha que pagar para usar. Aí você percebia que esse negócio de irmão era uma coisa meio, era cada um na sua mesmo, sabe? E aquilo não me deixava muito seguro, porque você pegava a Bíblia e dizia lá uma só fé, um só batismo, o Espírito Santo falando em unidade nas cartas paulinas, e você vê aquela Babilônia de doutrinas, né? Então, aquilo me deixava bem satisfeito. E aí quando chegou em 2004, surgiu aquele filme do Mel Gibson, The Passion of the Christ, A Paixão de Cristo. E na época eu não assisti o filme no cinema porque foi muita propaganda negativa, dizia que o filme era antissemita. Fizeram tanto alarde em cima do filme negativamente que eu terminei nem assistindo. Eu me lembro de uma palestra de uma pessoa conhecida, né, escritora de livros e tudo, que ele usou quase 40 minutos da fala para falar mal desse filme. Então eu fiquei meio com o pé atrás e não me animei muito para assistir. Quando ele saiu em vídeo, né, passou um tempo e tal, aí eu peguei para assistir esse filme. E eu fiquei impactado com a situação da paixão de Jesus, que Mel Gibson mostra de uma forma visceral. E quando o filme acabou a primeira vez que eu assisti, parecia que eu tinha sido espancado. Meu corpo sentia meio dolorido, assim, que a emoção foi tão forte, o impacto da emoção, que o corpo meu somatizou aquilo. Eu me senti meio cansado, meio dolorido quando o filme acabou. Mas eu me apaixonei pelo filme. E aí eu comecei a assistir outras vezes. Me chamou a atenção também que ele coloca de uma forma muito bonita a relação de Maria com Jesus. E aquilo também foi uma coisa que eu gostei muito. Mas depois que eu assisti outras e outras e outras vezes, uma dessas vezes, quando o filme acabou, eu me peguei com a mente só pensando na Virgem Maria. E eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu dormia, sonhava com ela, acordava pensando nela, ia fazer as coisas do dia a dia, aquele pensamento da Virgem Maria na mente. E aquilo foi um período que me fez buscar orar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais a espiritualidade. E aquilo não diminuía, só aumentava. E eu não entendia muito bem, chegar até a orar a Deus e dizer assim: o que é que o Senhor está querendo de mim? Com a minha cabeça cheia de Maria, assim. Né? Não estava entendendo o que estava acontecendo. Na época eu não entendia direito. Mas continuamos a vida, né? E foram acontecendo fatos em sequência. Depois eu fui na livraria evangélica, eu sempre gostei muito de ter uma biblioteca muito grande. Durante os vídeos aqui do canal eu vou sempre estar indicando livros que eu tenho. Então eu fui na biblioteca e comprei, na livraria e comprei eu cheguei lá para comprar livros e aí eu vi parecendo uma Bíblia, né? Capa preta assim, escrito a Bíblia dos, aí embaixo tinha apócrifos. Aí eu pedi para a vendedora: você me passa por favor esse livro aqui, ela me deu. Quando eu abri tinha um monte de livro apócrifo, tem algumas baboseiras gnósticas e tal, mas tudo interessante assim para você ler a nível de curiosidade, você entender o pensamento da época, né, um pouco de referências do que acontecia e tal, do social. A gente sabe que não é Bíblia, mas eu sempre gostei de ler. Eu disse: não, vou comprar para ler esses livros apócrifos aqui, vou dar uma lida nisso aqui. Aí levei para casa. Dentro dessa Bíblia dos Apócrifos tem um livro chamado Tratado da Passagem da Santa Mãe de Deus, atribuído a São João, o teólogo, como os orientais chamam São João Evangelista. E aí disse: pô, São João que escreveu isso, né, até atribuído a ele, vou dar uma lida. Aí comecei a ler. Gente, é impressionante. Eu sei que ali não era a Bíblia, não era a palavra de Deus, né? É um livro apócrifo. Porém, quando eu li rapidamente, porque eu comecei a gostar do livro, fui lendo. Quando acabou, de uma maneira assim extraordinária, eu comecei a acreditar em todos os dogmas marianos. Todos. Eu sempre amei Maria, nunca tive Mariite, né? Milton, o que é Mariite? Mariite é uma inflamação mental que dá na cabeça de algumas pessoas aí que passam até alergia a Maria. Eu nunca fui assim, eu sempre amei Maria, mas eu só amava. Não tinha nada de doutrina católica nenhuma, só amar Maria. E aí eu me pego aceitando os dogmas marianos depois que eu li esse livro apócrifo e eu disse: meu Deus, os católicos estavam certos.
sobre os dogmas marianos da virgindade perpétua, dela ser mãe de Deus, da Imaculada Conceição, e eu me peguei acreditando nessas coisas que eu não acreditava antes. E aí eu disse, pô, agora eu sou protestante que acredita em dogmas marianos. E a vida continuou. Eu fui na casa de um amigo, Ramon, ele católico, ele sabia que eu gostava de estudar religião, então as pessoas próximas a mim me passam material de religião quando eles não têm interesse, mas eles me, quando você tem interesse aqui, isso aqui e tal. E ele disse, eu tenho um CD aqui que eu tenho dois, eu quero dar um pra você, porque eu já tenho um, eu tenho esse aqui, eu recebi, eu ganhei, então preciso ter dois, eu quero presentear você. É um CD que conta a conversão de um pastor da Assembleia de Deus, a fé católica. Tá, eu quero o CD, obrigado. Aí peguei, levei pra casa e comecei a escutar. Quando o missionário Sidney Veiga, que é ex-pastor da Assembleia de Deus e se converteu à fé católica, e Deus usou Maria para trazer ele para a fé católica, e depois que eu acabei de ouvir o CD, eu estava sozinho no quarto. Depois que eu acabei de ouvir o CD, eu estava chorando, estava em lágrimas. E aí eu disse assim, não tem mais jeito. Aquilo que eu nunca pensei em minha vida aconteceu e eu vou ter que me tornar católico, porque o que eu estou acreditando agora não é o que se acredita onde é frequente. Eu podia ficar onde eu estava e fingir que não acreditava. Depois eu pensei, por que eu tenho que fingir? Eu não gosto de covardia, nem de ficar me escondendo. Senão eu vou, a partir de hoje eu vou ser católico. E assumir isso não foi um mar de rosas, porque meu pai estava doente no leito, uma doença degenerativa, desde 2002. Isso foi em maio de 2006 a minha conversão. E eu não podia levar para minha mãe a história de eu me tornar católico, minha mãe passando todo aquele sofrimento com meu pai, aquela dificuldade, e eu, se eu chegasse com isso aí, ia ser mais uma situação, podia gerar um problema e tal. Então eu fiquei na minha. Aí eu fiz a minha primeira comunhão, né, que aconteceu no dia de Nossa Senhora Aparecida, do mesmo ano. Eu fiz a minha primeira comunhão, 12 de outubro. E, graças a Deus, comecei a participar da comunhão. E assim, não é fácil porque todas as suas referências, a conversão maravilhosa, você se sente feliz e tal, pleno, mas ao mesmo tempo tem aquela sensação meio de vazio, porque você deixou toda uma história para trás, e onde você chegou você é novo, ninguém lhe conhece, sabe? Então você fica meio assim, meio sem chão. Mas algumas pessoas na igreja católica me viam com desconfiança porque achavam que eu estava fingindo que me converti para tipo, ver coisas lá e depois levar para os evangélicos e fazer. Né? Os meus ex-irmãos, alguns até hoje fingem que não me conhecem quando me encontram na rua. Outros começaram a falar mal de mim, usaram o Orkut na época, né? O finado Orkut, para me difamar, dizer que eu nunca tinha sido protestante, que eu fingia. Outros diziam que eu nunca fui de verdade, que eu inventei isso para poder converter protestantes para o catolicismo. Foi um momento complicado, mas graças a Deus tudo passa, como diz Santa Teresa, né? E eu estou plenamente feliz. E não me arrependo de um momento, pelo contrário, de ter tomado essa decisão, de ter me tornado católico. Porque hoje eu sei que eu pertenço a uma igreja, Jesus deixou uma igreja para que nós pudéssemos fazer parte dessa igreja. Ele não deixou 33 mil denominações contraditórias entre si. Ele deixou uma igreja. E nós temos que pertencer a essa igreja. E o meu objetivo aqui nesse canal é ajudar com os estudos voltados para a nossa fé e doutrina, sempre respeitando o magistério da igreja. E essa foi a minha história. Eu espero que você possa ter compreendido bem, porque eu me dispus a vir aqui e ser muito sincero. É a primeira vez que eu gravo meu testemunho em vídeo. Eu já dei muito meu testemunho em igrejas, em paróquias e por escrito pela internet, mas é a primeira vez que eu estou fazendo em vídeo. Esse não poderia ser
o vídeo da agora no canal tinha que ser meu testemunho, porque é onde começa a minha história com o catolicismo, de conversão. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Meu objetivo não é que eu fique em evidência. Eu não estou fazendo canal católico, o nosso canal católico, Aliança Católica. Eu não estou fazendo esse canal para eu me promover. Esse canal é um canal para serviço da igreja. Esse é o meu objetivo, servir a igreja no meu ministério de ensino e ajudar com o que eu consegui aprender ao longo desses anos, compartilhar isso com vocês e também aprender com vocês também. Tá bom, gente? Eu peço que vocês se inscrevam, compartilhem e curtam os vídeos para que a gente consiga realmente formar uma aliança católica e, de alguma maneira, ajudar a fortalecer cada vez mais a nossa igreja. Esse é o meu objetivo. Tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre Maria, Rainha e Imaculada nas Sagradas Escrituras. Até lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.